Olá, pessoal, aqui é a professora Fabiana. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de álgebra linear. Essa é a nossa aula 7, nós vamos falar de base e dimensão. Então, vamos começar com a definição de base. Seja V um espaço vetorial e S com os vetores V1, V2, Vn contido em V um conjunto não vazio. Dizemos que S é uma base de V se S é linearmente independente e gera o conjunto V. Vejam só o primeiro exemplo. Aqui nós temos o S com os vetores 1, 0 e 0, 1. São vetores de R2 e constitui uma base de R2. Por quê? Porque eles são linearmente independentes e eles geram o R2. O nosso próximo exemplo é a base do R3. Na verdade, essas duas bases que nós estamos apresentando aqui, elas recebem o nome de base canônica. Então, aqui no exemplo 1, nós temos a base canônica do R2, e no exemplo 2, nós temos a base canônica do R3. Bom, nesse próximo exemplo, nós vamos mostrar que o conjunto S com os vetores V1, V2, V3 é uma base do R3. Com esse exemplo, vocês já podem notar que não existe apenas uma base para o espaço vetorial. Porém, o que elas têm em comum é o número de vetores. Veja só, para mostrar que o S é base, nós temos que mostrar que seus vetores são linearmente independentes. Isso vai ser feito com a equação número 1. Aqui nós precisamos mostrar que todos os coeficientes C1, C2 até C3 são iguais a zero. E para mostrar que S gera o R3, nós vamos trabalhar com a equação número 2. Aqui nessa equação, nós temos uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3, igual a qualquer vetor do R3, ou seja, temos que mostrar que todos os vetores do R3, que está sendo representado com esse V, são escritos como combinação linear do V1, V2, V3. Como são duas equações diferentes, nós colocamos coeficientes com letrinhas diferentes. A primeira está com a letra C, a segunda está com a letra K, tá? Bom, então olha só, nas duas equações, quando vocês desenvolverem, como que trabalha com essas equações? Substituindo os vetores, fazendo as operações, vai chegar numa igualdade de vetores, você vai igualar as coordenadas correspondentes, vai chegar num sistema. O primeiro membro das equações, dos dois sistemas que serão gerados com essas duas equações, são iguais. O que vai ser diferente é só o segundo membro, que aqui na primeira equação vai ser 0, 0, 0, e aqui na terceira equação nós vamos ter que dar coordenadas para esse vetor V. Por exemplo, você pode dar coordenadas para ele igual a ABC, por exemplo. Qualquer coordenada que você possa dar. Não vou colocar V1, V2, V3, porque já temos aqui o vetor V1, vetor V2 e vetor V3 para a gente não confundir. Ou pode ser X, Y, Z aqui também, tá? Enfim, então quer dizer que a primeira, uma matriz dos coeficientes do sistema que vai ser gerado aqui, vai ser exatamente essa matriz aqui para os dois casos. E essa matriz, quando você analisa o determinante, ele tem valor 26, que é diferente de zero. Então, o que quer dizer na equação 1, quando o determinante for diferente de zero? Quer dizer que vai ter uma única solução, e como o segundo membro é o vetor nulo, quer dizer que a única solução vai ser a solução nula. E isso mostra que o S é linearmente independente. E já na segunda equação, o fato do determinante ser diferente de zero mostra que essa equação, que é um sistema do tipo AX igual a V, mostra que o sistema tem uma única solução. Então, mostra que tem solução. Então, quer dizer que para qualquer V que você colocar aqui, o sistema vai ter solução. Então, quer dizer que o S gera o R3. Então, dessa forma, o S é uma base do R3. Bom, nesse próximo exemplo, nós temos o sistema linear homogêneo dado por 4 equações e nós queremos encontrar uma base para o subespaço de R5 constituído pelos vetores solução do sistema. O conjunto solução do sistema vão ser aqueles vetores de R5, porque R5, porque nós temos 5 variáveis que satisfazem o sistema. Então, para isso, nós precisamos inicialmente encontrar a solução do sistema. Então, vamos lá, ó. Como é que nós vamos encontrar essa solução? Através do método do escalonamento. Então, aqui nós temos os termos que constituem os coeficientes das variáveis x1, x2, x3, x4, x5 e os termos independentes.
Nós vamos aplicar a eliminação de Gauss, aplicamos, chegamos nessa forma escalonada. Chegou aqui, você tem que analisar quais são os pivôs, qual variável está sem pivô. Então, cada coluna corresponde a uma variável, não é isso? Então, ó, x1, x2, x3, x4 e x5. Vamos ver quais colunas têm pivô? Ó, x1 tem pivô, a x2 não tem pivô, a x3 tem pivô, x4 tem pivô e x5 tem pivô. Note que nesse escalonamento nós optamos em colocar a x3, a linha 2 e a linha 3 com pivô diferente de 1, tá? Não é obrigatório deixar 1. Aqui o cálculo ficou mais fácil, mantendo aqui o 3 e o menos 3. Ok, agora você vai observar que a variável x2, correspondente à coluna x2, está sem pivô. Então, essa variável é livre, certo? Isso tem que ficar representado lá na sua solução. Então, olha só. Agora, você vai reescrever o sistema correspondente a esse escalonamento. Então, nós colocamos o sistema aqui, ó. E aqui, ó, nós colocamos uma linha para x2, obedecendo aquela ordem que cada equação vai corresponder a uma variável. Então, nós vamos lá na última, voltar de novo no escalonamento, ó. Aqui já você observe, ó, que x5 é igual a 0. Na anterior, menos 3x4 mais 2x5 é igual a 0. Aqui, 3x3 menos x5 é igual a 0. E essa primeira. Nós vamos encaixar a variável x2 aqui no sistema. Ó, x2 é igual a t. Podia deixar x2 igual a x2 ou x2 igual a t. Ou qualquer outra letrinha que você quisesse aqui, onde esse t representa o parâmetro, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Encontrar cada uma das variáveis. Então, x5 é 0, já tá aqui, ó. Aí, nessa aqui de cima, já que x5 é 0, o x4 vai ser menos 3, x4 é igual a 0. O x4 também vai ser 0. Aqui, x5 é 0, então x3 também vai ser 0. E aqui, o x2 é igual a t, e na primeira você vai encontrar o x1. Então, ó, x1 vai ser menos x2, porque x3 é 0 e x5 é 0, né? Então, x1 é menos t. Então, tá aqui, ó, você primeiramente vai escrever o vetor x com os valores de cada uma das variáveis, cada uma das coordenadas que você encontrou. E agora, esse valor de t que nós temos aqui, nós vamos colocar, esse t, que é o parâmetro, foi colocado em evidência, e com isso o t ficou multiplicando o vetor menos 1, 1, 0, 0, 0. Este vetor, pessoal, ele está dando origem a todos os vetores que são solução do sistema, que é o vetor x. Então, ele gera o conjunto solução. Além disso, ele é linearmente independente, porque é um vetor só. Então, além de gerar esse LI, além de gerar, ele também é LI, então ele é uma base do conjunto solução. Então, a base que o exercício pede é exatamente esse vetor aqui, menos 1, 1, 0, 0, 0, certo? Então, continuando, agora nós vamos listar alguns teoremas. Então, olha só. Primeiro teorema, nós temos S é um conjunto com N vetores, é uma base de um espaço vetorial V. Ok. Um conjunto com mais de N vetores vai ser sempre linearmente dependente. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que o V é o R3. Então, pegou o conjunto com 4 ou mais vetores, o conjunto é sempre LD, tá certo? Item B, o conjunto com menos de N vetores não pode gerar o espaço vetorial. Se o nosso exemplo for o R3, a gente já sabe que o 3, então, é o número que vai definir aí a quantidade de vetores que precisa ter dentro da base, tá? Então, R3 tem que ter 3 vetores dentro da base. Qualquer conjunto com menos de 3 vetores não vai gerar o R3. Então, esse teorema ele é bastante importante. Corolário do teorema, seja V um espaço vetorial e S um conjunto com N vetores. Se esse S é uma base de V, então toda base de V tem exatamente N vetores. Então, esse resultado aqui que garante que o número de vetores de bases distintas é sempre o mesmo. E nessa próxima definição, nós vamos ver que este número de vetores que tem nas bases dos espaços vetoriais define o que a gente chama de dimensão do espaço vetorial. Então,
Então, nós estamos dividindo aqui a definição em duas partes. Uma delas, o espaço vetorial é diferente do vetor nulo, a dimensão coincide com o número de vetores dentro da base. E outra parte é quando o espaço vetorial é o próprio vetor nulo. Nesse caso, a base é vazia e a dimensão vai ser zero, certo? Não sei se vocês lembram, nós vimos um resultado na aula de independência linear que fala que todo conjunto que tem um vetor nulo é linearmente dependente. Então, o conjunto que tem vetor nulo não pode ser linearmente independente, então não satisfaz a definição de base. Então, por isso que ele é tratado aqui em separadamente. Bom, nós temos aqui o exemplo 5, que nós vamos garantir, então, que a dimensão do R3 é igual a 3, porque uma base do R3, por exemplo, é a base canônica, que tem 3 vetores. E da mesma maneira, se a gente pensar no Rn, a dimensão vai ser n, porque nós temos n vetores dentro da sua base canônica. Bom, o próximo teorema diz o seguinte: seja um V um espaço vetorial e S com n vetores uma base de V. Para todo vetor V do espaço, existem únicos escalares, C1, C2, Cn, tais que você pode escrever os vetores de V como combinação linear da base. Esse teorema aqui é bem intuitivo e ele é muito importante. Então, esses escalares que nós temos aqui, o C1, C2, Cn, eles vão ser chamados de coordenadas do vetor em relação à base S. Então, quando a gente escolhe lá um vetor do espaço vetorial e faz essa combinação linear, aqueles números que nós iremos encontrar, eles são chamados de coordenadas e eles definem esse vetor com essa notação, ó, que a gente vai ler o seguinte: vetor de coordenadas de V em relação à base S, que é formado pelos próprios coeficientes que a gente vai encontrar, pelas próprias coordenadas do vetor. Bom, se S1 e S2 são duas bases distintas de um espaço vetorial, quando a gente pegar um vetor V nesse espaço e analisá-lo em relação à base S1 e em relação à base S2, é natural que as coordenadas correspondentes serão diferentes. Ou seja, o vetor de coordenadas de V em relação à base S1 e o vetor de coordenadas de V em relação a S2 serão diferentes. Para mostrar isso, nós temos aqui o exemplo 7. Nós temos um vetor do R3 com coordenadas 5, menos 1 e 9. O S1 é a base canônica e o S2 é a base constituída aqui por 3 vetores. Nós queremos encontrar o vetor de coordenadas de V em relação à base S1 e de V em relação à base S2. Então, começando com a base canônica. Nós já vimos em cálculos anteriores que sempre que a gente está com a base canônica, o sistema resultante da equação da combinação linear ele é muito imediato, é bem rápido achar a solução. Então, e a solução, os coeficientes vão coincidir com os 5, menos 1 e 9, ou seja, com as coordenadas do vetor, que está aqui, ó, sendo combinação linear dos vetores da base. Então, faça esse cálculo que você vai ter. Se você não ficar sem dúvida, quer checar se realmente vai dar 5 menos 1 e 9, o que você tem que fazer? Trabalhar com a equação da definição, que é essa daqui. É a equação da combinação linear. Nessa equação, você vai substituir os vetores. Então, o vetor V é o 5 menos 1, 9, K1 vezes 1, 0, 0, mais K2 vezes 0, 1, 0, mais K3 vezes 0, 0, 1. Aqui no segundo membro, que é onde tem operações para ser feitas, você vai fazer as operações. Então, K1 vezes 1, K1. K2 vezes 0, K3 vezes 0. Então, a primeira coordenada aqui no segundo membro vai ser K1. Aí, multiplica agora a segunda coordenada. K1 vezes 0, K2 vezes 1, vai dar K2. E K3 vezes 0 deu 0. E a terceira coordenada é K1 vezes 0, K2 vezes 0 e K3 vezes 1. Você vai ter aqui, ó, K3 na segunda coordenada. Então, o sistema vai ser obtido dessa igualdade, onde vai ser imediato você encontrar que K1 é 5, K2 é menos 1 e K3 é 9. Por isso que a gente já colocou aqui, ó. Essa dedução aqui de forma imediata só vale para a base canônica.
Se tiver algum vetor aqui diferente dos canônicos, você vai ter um sistema aqui um pouco mais complexo e você vai ter que analisar a solução para encontrar os coeficientes K1, K2 e K3, tá? Então, resumindo, ó, concluindo, o vetor de coordenadas de V em relação à base S1 coincide com as próprias coordenadas do vetor, nesse caso que a base é canônica. Agora vamos para o segundo caso, ó, segunda base. Os vetores agora são 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Aqui nós temos a equação da definição, ó, certo? Nós vamos fazer o quê? Substituir os vetores para a gente encontrar os coeficientes K1, K2, K3, que agora nós chamamos de C1, C2 e C3, tá? Então, essas letrinhas aqui dos coeficientes, vocês podem colocar a letra que você quiser. Eu coloquei letrinhas diferentes porque são equações distintas. A equação da... Aqui, nós já estamos na segunda base, né? Mas poderia ter usado a mesma letra, sem problema, não tem... tudo bem. Então, V é o vetor 5 menos o 9. V1, V2 e V3. Aqui no segundo membro, ó, fizemos as multiplicações. Acompanhe aqui, ó. C1 vezes 1, C1. C2 vezes 2, 2C2, mais 3C3 é igual a 5, que é a primeira coordenada. Segunda coordenada, C1 vezes 2, C2 vezes 9 e C3 vezes 3, que é essa equação aqui, que é igual a menos 1. Agora, a última coordenada, ó, C1 vezes 1, C2 vezes 0 e C3 vezes 4. Então, C1 mais 4C3, que é igual a 9. Aqui, você precisa encontrar os coeficientes, não é só mostrar que existem, né? Então, nós precisamos resolver o escalonamento, colocando aqui os termos independentes do sistema também, além dos termos que são os coeficientes das variáveis. Aí, aplicamos a eliminação de Gauss aqui nesse sistema, nessa matriz, e a gente tem aqui, ó, essa forma escalonada. Aqui, se você quiser separar a última coluna, chamando a atenção que são os termos independentes, tudo bem. Aqui nós temos, ó, todos os pivôs, pivô para todas as variáveis, quer dizer que a solução é única. Para você encontrar os valores C1, C2 e C3, tem que terminar essa solução aqui. Então, você vem aqui nesse escalonamento e vai agora gerar um sistema. Então, você vai ter x1 mais 2x2 mais 3x3 é igual a 5. Na equação de baixo, x2 menos 3x3 sobre 5 é igual a menos 11 sobre 5. E na última equação, x3 é igual a 2. Aqui nessa equação, pessoal, se você quiser tirar esse denominador, 5, multiplique toda a equação por 5. Aí você vai eliminar o 5. Olha só, x3 aqui é igual a 2. Sempre é de baixo para cima que resolve, lembram? Então, você vai substituir o x3 igual a 2 na segunda equação, nessa equação aqui. Vamos substituir aqui para ver o que vai acontecer. Ó, x2 menos, o x3 é 2, então 2 vezes 3, 6 sobre 5 é igual a menos 11 sobre 5. Passa o 6 sobre 5 para o segundo membro, então vai ficar menos 11 sobre 5 mais 6 sobre 5. Então, você vai ter aqui sobre 5, todas as duas frações são sobre 5, então vai ficar menos 11 mais 6, que vai ficar menos 5 sobre 5, que vai ficar menos 1. Então, já achou aqui o valor de x2. Agora, você vem na primeira equação e vai achar o valor de x1. Então, x1 é igual, tem 5 no segundo membro, passa o 2x2 para o segundo membro, o x2 é menos 1. Então, eu vou substituir, ó. E passa o x3 também, menos 3x3, né? O x3 é 2, então 3 vezes 2. Então, aqui você vai ter menos 6, mais menos 6 aqui nesse cálculo, né? Então, vai ficar 5 mais 2, menos 6. Então, aqui tem 7 menos 6, que vai ficar 1. Então, aqui, vamos tirar essas setas agora. Então, agora nós temos aqui, ó,
o vetor de coordenadas do sistema contendo todos os coeficientes desta combinação linear do V em relação aos vetores da base. Nesse exemplo 8, nós temos uma base canônica do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Essa base é constituída pelos polinômios 1, x e x ao quadrado. Como são três funções, três vetores dentro do conjunto, a dimensão do espaço P2 é 3. E se a gente tem um vetor qualquer lá no espaço P2, dado pelo polinômio A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, em relação a essa base canônica, o vetor de coordenadas é o A0, A1 e A2. Generalizando para o Pn, que é polinômio de grau menor ou igual a n, então nós temos o seguinte, ó, na base nós temos os polinômios 1x, x elevado a 2 e x elevado a n, logo nós temos aqui n mais 1 vetores. Então, a dimensão do espaço Pn é n mais 1. Dado um polinômio qualquer nesse conjunto, que é o A0 mais A1x mais ANX ao quadrado, o seu vetor de coordenadas será o A0, A1, AN. Está constituído por essas coordenadas aqui. Note o seguinte, ó, se é Pn, a dimensão é n mais 1. Sempre tem que botar esse mais 1. Então, aqui como era P2, a dimensão foi 3, que é n mais 1, que é 2 mais 1. Bom, nós temos aqui mais um conjunto que a gente vai trabalhar bastante, que é o das matrizes. E o conjunto S com as matrizes M1, M2, M3, M4. Note que são matrizes que têm um termo igual a 1 e os outros iguais a 0. Todas as possíveis combinações. Então, nós temos 4 possibilidades. E essas 4 matrizes formam a base canônica do conjunto das matrizes de ordem 2. Então, aqui você pode notar o seguinte, ó, se a matriz, se o conjunto é o das matrizes de ordem 2, a dimensão é 2 vezes 2, que dá 4, certo? Se você tem uma matriz M, o vetor M, que é essa matriz, o seu vetor de coordenadas em relação à base canônica é o vetor com 4 coordenadas constituído, onde cada coordenada é um termo do vetor. Generalizando, quando a matriz tem dimensão m por n, a base vai ter m vezes n vetores e a dimensão desse espaço vetorial vai ser m vezes n. Bom, pessoal, aqui termina a nossa teoria e os exemplos. Todos os resultados que nós mostramos aqui, que ficaram sem demonstração, vão ser demonstrados agora. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro teorema, nós temos uma base de um espaço vetorial V, uma base com n vetores. E nós temos duas sentenças aqui. Letra A, um conjunto com mais de n vetores vai ser LD, e um conjunto com menos de n vetores não gera o espaço vetorial. Então, começando a demonstrar a letra A. Nós vamos considerar aqui um segundo, você vai considerar a base dada, a base S é a base de V. Agora, pega um segundo conjunto, que nós vamos chamar de S'. Nós vamos pegar esse S' com os vetores o1, o 2 até o R. E esse número R é maior que N, que nós estamos considerando um conjunto com mais vetores que o conjunto S. Bom, como nós já estamos considerando a base S, e cada elemento de S' é elemento do espaço vetorial, cada elemento de S' é escrito como combinação linear da base S. Então, nós vamos aqui, ó, escrever cada um deles como combinação linear de V1, V2, Vn. Usamos aqui, ó, dois índices para representar os coeficientes. Então, A11, V11, A21 vezes V2, AN1 vezes Vn, e assim por diante. Muito bem, você quer chegar à conclusão que o conjunto S' é linearmente dependente. Então, nós vamos ter que trabalhar com a equação da definição, que é a equação K1, U1 mais K2, U2 mais KR, UR igual ao vetor nulo. Nós vamos substituir cada vetor U aqui nessa equação, de acordo com o que a gente escreveu aqui atrás. Então, cada combinação linear dessa, que representa o 1, o 2, o R, é substituído lá na equação.
E aí nós temos essa equação grande aqui, ó. K1 que multiplica o 1, K2 que multiplica o 2, mais KR que multiplica o R. Tudo isso é igual ao vetor nulo. Nós vamos fazer a igualdade das coordenadas aqui, mas primeiramente a gente tem que fazer os cálculos, organizar o primeiro membro. Note que o seguinte, ó. Nós temos aqui K1, A1 que multiplica V1. Nós temos aqui os vetores V1 até Vn, né? Então, nós temos aqui, ó, quem é que multiplica V1? K1A11 mais K2A12 mais KRA1R, tudo multiplica V1. E nós vamos fazer isso para os outros vetores também. Aí, a igualdade que nós vamos fazer aqui é o seguinte, ó. Nós vamos, depois que você fizer todo esse processo, você vai ter aqui no primeiro membro uma combinação linear com os vetores V1, V2, Vn. E por hipótese, por esses elementos, por esses vetores serem linearmente independentes, já que eles constituem a base do V, a combinação linear igual ao vetor nulo vai garantir que os coeficientes de cada vetor desse é igual a zero. Então, ó, cada coeficiente dos vetores U, a gente iguala a zero. E nesse momento aqui, a gente chega num sistema que tem quantas variáveis e quantas equações? As variáveis agora são o K1, K2 até KR. E nós temos as equações até N, ó. A1, A2 até N. Então, nós temos N equações e K variáveis. Mas, desculpa, e R variáveis. Como R é maior do que N, então nós vamos ter variáveis livres nesse sistema. E se tem variáveis livres, o sistema vai ter soluções diferentes das triviais. E como as variáveis são exatamente esses K's que nós temos aqui, que foram usados pela primeira vez aqui nessa equação, ó, nós vamos mostrar com isso garante que os vetores U1, U2 e o R são linearmente dependentes por aquela equação ter coeficientes diferentes de zero. Muito bem, agora vamos falar sobre o item B. No item B, nós queremos mostrar que um conjunto com menos vetores não gera o espaço vetorial. Nós vamos considerar, então, aqui um conjunto com R vetores, R menor do que N. Lembrando que nós estamos considerando a base S com N vetores. Aqui, para mostrar que S' não gera V, nós vamos fazer por contradição. Como assim? Nós vamos supor que gera e nós vamos chegar a uma contradição. A contradição que nós vamos chegar aqui é em relação à base S, já que S é base, ela tem que ser linearmente independente e gerar o V. Nós vamos contradizer a linearidade de S. Bom, então, olha só, já que S' gera o espaço vetorial, inclusive deve gerar os vetores de S. Então, nós vamos pegar cada vetor de S e escrever como combinação linear dos vetores de S'. Escrevemos aqui. Agora, para a gente chegar na contradição sobre a linearidade de S, nós vamos trabalhar com a equação da combinação linear igual ao vetor nulo, usando os vetores de S. Cada vetor desse de S não foi escrito ali atrás como combinação linear de S', então nós vamos substituir. Aí substituímos aqui, ó. Aí nota o seguinte, ficou aqui no primeiro membro, os vetores são o 1 até o R. Olha só, quem multiplica o 1? K1A11 mais K2A12 mais KN-A1N. E depois vai ter o 2 e o R, igual a vetor nulo, né? Aí, nós vamos organizar o primeiro membro e ficou isso aqui, ficou essa equação, ó. Um parêntese com os coeficientes de 1 parêntese com o coeficiente de U2 e um parêntese com o coeficiente de UR, igual a vetor nulo. Nessa equação, nós não sabemos nada a respeito da linearidade de U1, U2 e UR. Nós não vamos usar esse fato, porque a gente não tem. Mas nós sabemos que isso aqui é um sistema homogêneo e uma das soluções do sistema homogêneo se dá quando todos os coeficientes são iguais a zero. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos igualar a zero porque essa é uma solução do sistema homogêneo. Quando a gente chega nesse sistema aqui, nós temos quantas equações? 1, 2, R equações. E quantas variáveis? N variáveis.
Então, o R agora não é menor do que N, então nós temos menos equações do que variáveis. Então, quer dizer que esse sistema aqui vai ter soluções diferentes das triviais. Vai ter solução que é diferente de zero. Onde é que esse K apareceu pela primeira vez? Vamos olhar lá atrás. Ele apareceu aqui, ó, na equação da combinação linear igual ao vetor nulo, onde a gente queria analisar a linearidade do conjunto S. Como nós encontramos o valor de K diferente de zero, eu já concluí que o conjunto S não é linearmente independente. Pelo contrário, ele é linearmente dependente. Bom, mas S não é uma base? E base não tem CLI? Então, isso é uma contradição. Então, com isso está provado o teorema. Por que deu contradição? Porque você está supondo que aquele conjunto S' está gerando o conjunto S. Bom, nosso próximo resultado, ó. Seja V um espaço vetorial, S com N vetores, uma base de V. Então, toda base de V tem exatamente N vetores. Bom, considere uma base S com N vetores e uma base S' com R vetores. R diferente de N. Pelo teorema 1, como V tem N vetores e S' gera V, a gente tem que ter o R maior ou igual a N. Por outro lado, como V tem N vetores e S' LI, a gente tem que ter o R menor ou igual a N. Então, a gente está com as duas sentenças, ó. R é menor ou igual a N, que é menor ou igual a R. Quando você tem uma sentença dessa daqui, a gente só pode concluir que o N tem que ser o próprio R, porque não dá para N ser maior ou igual a R, menor ou igual a R. A única possibilidade é ele ser o próprio R. Continuando, nós temos agora o teorema que diz, seja V um espaço vetorial. Se S com N vetores é uma base de V, então para todo vetor V, existem únicos escalares, K1, K2 e Kn, que são as coordenadas que a gente viu lá atrás, né? Tal que V é igual a C1V1 mais C2V2 mais CNVN. Então, o vetor V do espaço vetorial é escrito de modo único em relação aos vetores da base. Isso é muito importante. Como é que mostra isso? Olha só. Vamos pegar o vetor V lá no espaço vetorial e como a base é o S, a gente pode escrever o V da seguinte maneira. C1V1 mais C2V2 mais CNVN. Nós vamos supor que existe uma outra maneira de escrever o vetor V. Então, essa segunda maneira aqui, ó, é usando a letrinha K para os coeficientes. V é K1V1, K2V2 mais KNVN. Agora, essas duas equações a gente vai subtrair, uma menos a outra. Então, V menos V dá vetor nulo. C1V1 menos K1V1, colocou V1 em evidência, ficou C1 menos K1, que multiplica V1. Mesma coisa com as outras parcelas, ó, C2 menos K2, que multiplica V2, Cn menos Kn, que multiplica Vn, certo? Essa equação aqui é uma combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn, igual vetor nulo. Sempre que você tem combinação linear de vetor igual a vetor nulo, é possível analisar a independência dos vetores. Bom, como você sabe que V1 até Vn é vetor da base, então os coeficientes devem ser iguais a zero. Então, C1 menos K1 tem que ser zero, C2 menos K2 tem que ser zero, Cn menos Kn tem que ser zero. E de cada equaçãozinha dessa, você vai concluir que C1 é igual a K1, C2 é igual a K2, Cn é igual a Kn. Mostrando, então, que essas duas possibilidades que você escreveu aqui, na verdade, elas devem ser a mesma. Bom, pessoal, e aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Vimos várias teorias. Fizemos aqui um fechamento, né, uma junção aí do que a gente estudou em duas aulas anteriores, que foram conjuntos linearmente independentes e conjuntos geradores. Isso tudo caiu aqui nessa aula, que é a aula de base, né? Então, agora convido todos vocês a fixarem tudo que a gente estudou com a resolução de exercícios. Até a próxima aula.